Aí, viu, Lu? Você pode gravar também. Quando começar às 19h05, a gente já avisa a Mari aqui. Esse Teams, às vezes, ele é ruim de entrar, né? Maria, se você quiser, pode começar, tá bom? Já deu o horário aqui. Boa noite a todos. Boa noite a todos os colegas que estão prestigiando nessa noite com a Adnotare, que traz sempre temas muito relevantes na atuação da área notarial e registral. Hoje estamos com o marco temporal dos 10 anos do Código Florestal e estamos aqui com o Dr. José Renato Nalini e o Dr. Narciso Orlandi, que vão expor para nós sobre a temática do Código Florestal. A Lei 12.651 de 2012, que faz hoje seus 10 anos. Eu vou ler inicialmente o currículo do Dr. José Renato Nalini e posteriormente do Dr. Narciso Orlandi e passo a palavra para o Dr. Bruno Grupp. Então, o Dr. José Renato Nalini atualmente é presidente da Academia Paulista de Letras, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, professor titular da Fundação Armando Álvares Penteado e da Sociedade Padre Anchieta de Ensino Limitada, além de ministrar aulas de ética na Escola Paulista da Magistratura. É autor de diversos artigos científicos, publicados em periódicos, qualificados junto ao Qualis CAPES, textos jornalísticos, livros e capítulos de livros em obras coletivas com repercussões especialmente nos temas de ética, formação e recrutamento de juízes e estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Participa do conselho da Fundação Inovare, que premia e reconhece boas práticas no sentido da otimização da prestação jurisdicional. Então, boas-vindas, doutor José Renato Nalini. É um prazer estar conosco aqui da Adnotare para esta noite. Doutor Narciso Orlandi, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, advogado, juiz titular da primeira vara de registros públicos da capital e juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, conselheiro da Escola Paulista da Magistratura em 2 biênios, sócio do escritório Lobo e Orlandi Advogados, assessor jurídico de cartórios e registros públicos e tabelionados, professor do Centro de Extensão Universitário, Direito dos Contratos e Direito Notarial e Registral Imobiliário, ex-assessor jurídico do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, IRIB. Boa noite, doutor Narciso Orlandi, prazer e obrigado. Feliz por recebê-lo aqui na Adnotare. Passo, então, a palavra para o doutor Bruno, que é o nosso coordenador da Adnotare no grupo ambiental e agronegócios, que vai conduzir esse debate sobre o novo Código Florestal, que já não é tão novo assim, né? Já tem 10 anos. Então, passo a palavra ao doutor Bruno. Mari, boa noite, obrigado, boa noite a todos. Eu estou muito feliz com a realização desse evento, acho que é uma temática muito importante, e os participantes são muito ricos para tratar desse assunto, né? Eles têm bastante experiência e conteúdo para falar desse assunto. Eu queria agradecer aí a Adnotare por prestigiar esse evento, que tem
se soma aí ao objetivo da academia, que é difundir o conhecimento e promover o debate. Agradecer ao doutor José Nalini, que foi meu professor na PUC, na pós-graduação, e o doutor Narciso também, que eu trabalho com ele, é uma grande referência para mim, assim como o doutor Hélio, com exceção do futebol, né, que ambos são corintianos. Quando a gente pensou em fazer esse evento, eu lembrei, até comentei com o doutor Nalini sobre o artigo que ele escreveu nesse livro, que foi publicado pelo IRIB em 2010, que trata de registro de imóveis e meio ambiente. Ele escreveu um capítulo sobre o ambiente e o registro de imóveis. Lá ele tratou, à luz do artigo 225 da Constituição Federal, ao papel dos registradores na proteção do meio ambiente, né? O Código Florestal, como a Mari falou, completa 10 anos hoje, e o seu artigo 18, ele acabou desobrigando a averbação da área de reserva legal. Além disso, ele impôs uma nova sistemática de regularização dos imóveis rurais por meio do Cadastro Ambiental Rural e do Programa de Regularização Ambiental. A lógica, em rápidas linhas, é que o proprietário ou possuidor faça a sua inscrição no cadastro de forma declaratória. Esse cadastro seria analisado pelo órgão competente, à época era a Secretaria do Meio Ambiente, hoje é a Secretaria da Agricultura, e identificado passivo, o proprietário ou possuidor faria a adesão ao Programa de Regularização Ambiental e ali escolheria as alternativas para regularizar o seu imóvel mediante a assinatura de um termo de compromisso, né? Atualmente, no estado de São Paulo, nós temos aproximadamente 400 mil imóveis inscritos. Desse valor, apenas 50% foi analisado depois de 10 anos, e apenas 2% tiveram a sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural aprovados, né? O código veio em 2012, desobrigando a averbação da área de reserva legal. Em 2013, a Corregedoria Geral de Justiça, na época, o corregedor era o desembargador Nalini, instituiu algumas obrigações para suprimir essa falta de previsão legal para averbar a reserva legal. No Código Florestal antigo havia essa obrigatoriedade e no atual não existe. Então, criou-se aí condicionou-se a averbação ou a retificação aí a questão da inscrição do número do Cadastro Ambiental Rural. A inscrição é a averbação na matrícula, né? Esse foi algum dos itens. Em 2021, se eu não me engano, as normas de registro foram atualizadas e essas obrigatoriedades criadas pelo provimento 36 de 2013 foram incorporadas na nova legislação ou nas novas normas da corregedoria, né? Então, hoje, para registros, desmembramentos, retificações de imóveis rurais, há necessidade de você apresentar o cadastro ambiental rural e esse cadastro ele precisa ter indicado a área de 20% da reserva legal. No caso das compensações ambientais, a Corregedoria entendeu por bem condicionar as averbações dos imóveis envolvidos à aprovação do CAR, né? Só que, por um lado, o Cadastro Ambiental Rural só teve 2% de aprovação. Então, esse é um cenário atual que eu trago para a gente conversar depois de 10 anos. E aí, agora, eu passo a palavra para o doutor Renato Nalini. Muito obrigado, doutor Bruno. Obrigado, Mari, pela apresentação. Sou desembargador aposentado. Aquelas escolas onde eu lecionava, eu já não leciono. Agora eu leciono na Uninove e na USP, num curso de Direito Ambiental e Direito Financeiro, né?
Sou reitor da Uniregistral, que é a Universidade Corporativa dos Registradores Imobiliários de São Paulo. Mas isso nada tem importância na questão de apresentação. E o doutor Bruno, sabendo da minha diretriz em relação a isso que se chama um código florestal, ele cometeu uma temeridade, não sei se foi proposital ou acidental, porque eu digo e repito, estou até escrevendo bastante sobre isso, nós só temos a celebrar o retrocesso em matéria ambiental. O Brasil já foi uma potência verde. Na década de 1970, nós tínhamos um biólogo, professor, Paulo Nogueira Neto, que foi o primeiro secretário do Meio Ambiente, quando ainda não existia o Ministério, e ele participou até da elaboração do relatório Brundtland, que concebeu o conceito de sustentabilidade. Sabendo usar, não vai faltar, né? Era um homem conciliador, um homem que conseguiu harmonizar as oposições, ele conseguia colocar na mesma mesa todos os partidos, e com isso ele fez uma gestão muito significativa na então Secretaria do Meio Ambiente, que depois foi convertida em Ministério. O Ministério também teve seus momentos de bastante glamour, né? Houve a grife verde da Marina Silva, uma seringueira, tem algum microfone ligado e dá microfonia. Uma seringueira que só foi alfabetizada aos 17 anos, né? Nós tivemos Chico Mendes, nós tivemos até o Sarney Filho, que foi um grande ambientalista, e o Brasil era considerado uma promissora promessa, uma promissora potência verde. Tinha tudo para explorar a sua biodiversidade e se tornar detentor da titularidade de atrair os investimentos internacionais. Hoje, por exemplo, são 70 trilhões de dólares disponíveis para uma política de descarbonização, de uma transição para a energia limpa, só que o Brasil, nesses anos todos, ele foi retrocedendo. Não começou agora é só o momento mais aflitivo, mais desesperador, mais trágico, mais catastrófico. Começou depois de 1992, nós ainda éramos considerados essa potência verde, porque tínhamos o texto do artigo 225 da Constituição, que foi considerado pelo mundo civilizado a mais bela norma fundante produzida no século XX. O artigo 225, que criou um direito intergeracional, né? O Constituinte teve a ousadia de considerar sujeito de direito não o nascituro, aquele que ainda não nasceu, não era mera expectativa, é direito assegurado no artigo 225, uma norma elogiada em todo o mundo. Só que, em 1992, nós tivemos a ECO, vieram quase 200 chefes de Estado, e eles hipotecaram a solidariedade ao Brasil, que era essa grande promessa. Depois foi só retrocesso, né? Em 2002, em Joanesburgo, nós havíamos retrocedido até na questão principiológica. É o relato de quem participou dessas reuniões, né? 2012 também, e em 2022 o Brasil nem participou, né? Foi a COP26 para mentir, né? Para falar que a Amazônia está intacta assim como era em 1500, né? Então, isso que chamam Código Florestal é a revogação de um Código Florestal que nós tínhamos, de 1965. Eu gostaria de que nessa lei de 2012 se encontrasse a expressão Código Florestal. Houve uma advertência muito séria por parte dos cientistas
de que ela representou um retrocesso para a conservação da biodiversidade, tanto a diversidade animal como a diversidade vegetal, né? Os pontos críticos foram bem comentados à época, a obrigação de recuperação de 15 metros de áreas de preservação permanente, APPs ripárias, apenas para os rios com 10 metros de largura, os córregos mais largos, que representam a maior parte dos rios de grandes propriedades rurais, ficaram desprotegidos. Na prática, isso representou uma anistia concedida aos produtores rurais no histórico de passivo ambiental que é crescente, né? Também um fator crítico foi a retirada dos apicuns e salgados das APPs, os locais próximos à praia, onde é feita a criação de camarão, áreas que ficaram suscetíveis à exploração pelos agricultores. E os cientistas, que eram membros de um grupo de trabalho que estudava essa proposta de reformulação da lei, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, essa SBPC, Academia Brasileira de Ciências, ABC, divulgaram vários estudos alertando sobre os males advenientes disso que chamam de Código Florestal, mas que não é Código Florestal. Quando nós tínhamos um Código Florestal excelente em 1934, o de 1965 não era ruim, essa lei não é Código Florestal, coisa alguma, né? Agora, vale a pena mencionar que o Brasil é pródigo na normatização, né? Desde a Constituição nós temos normas edificantes, nós temos assim uma pretensão de constitucionalizar tudo, como se colocando temas que não são matéria constitucional, são apenas formalmente constitucionais. Essa constitucionalização daria uma força cogente, mas nós verificamos que, se somos pródigos na produção de normas, nós somos pífios, nós somos verdadeiramente miseráveis no cumprimento das normas, né? Então, bastaria o artigo 225 da Constituição, mais aquilo que está ali previsto como decorrência desse 225, e nós teríamos a melhor proteção ambiental do planeta. Mas não adianta a edição de Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, criar a IBAMA, criar o Instituto Chico Mendes, né? Toda essa normatividade é uma normatividade para retórica, para fazer discurso, para constar de dissertações e teses, de ensaios, mas não é para valer. Tanto não é para valer que nessa catastrófica gestão federal, o ministro contra o Meio Ambiente, numa reunião de 20 de abril de 2021, ou de 2020, acho que 2020, né? Falou aquela expressão, vamos soltar boiada, ou seja, flexibilizar ainda mais a pouca eficiência das normas ambientais, e isso foi bem entendido pela criminalidade organizada. É aquela que explora os garimpos no norte do país, em Rondônia, esse pessoal que mata índio, né? Esse pessoal a quem o presidente entregou títulos de regularização fundiária sem passar pela Lei 13.465, né? Ou seja, a anistia aos grileiros, ou seja, um convite às organizações criminosas que acabem com aquilo que resta da potencialidade que o Brasil tinha. Ele era o detentor do maior patrimônio
que poderia salvar a economia brasileira, uma economia cambaleante, não é? Uma indústria sucateada, uma pesquisa que não tem um apoio governamental, com 20 milhões de pessoas passando fome no celeiro do mundo, né? Nós temos a pretensão de falar em código florestal, né? Eu lamento que essa situação esteja assim. Não tenho nenhuma esperança de que isso se altere, porque a ignorância e a cupidez caminhando juntas são tão desastrosas que invocam argumentos emocionais para legitimar a dendroclastia, a derrubada da mata, não é? Argumentos como países que já derrubaram as suas florestas não têm legitimidade para tentar salvar a Amazônia. Se eles destruíram as deles, agora é a nossa vez de destruir. Isso tem sido utilizado, um conceito que já foi relativizado ou até desapareceu, o conceito de soberania, não é? Quando nós estudávamos no bacharelado a soberania, era um poder incontrastável, um poder incondicional, ilimitado, indelegável, tinha todos os adjetivos de alguma coisa absoluta. Hoje, no mundo, existe algum Estado que possa se dizer autenticamente soberano? A chuva ácida respeita fronteiras, o contrabando de armas, o contrabando de drogas, o contrabando de pessoas, ele vai deixar de atingir o Brasil, porque o Brasil é soberano, não é? Essas ilhas de PET que ficam boiando sobre os mares, não é? O lixo que nós produzimos respeita a soberania. Será que nós temos mais soberania no Brasil do que esses conglomerados que manipulam a nossa vontade, conhecem mais de nós do que nós mesmos, os algoritmos que basta você indicar uma tendência, uma inclinação, uma intuição, e você é bombardeado com todas as informações que vêm reforçar esse sinalzinho que você deu? Bastam 15 cliques nas bugigangas eletrônicas para que os algoritmos nos conheçam melhor do que nós mesmos. E aí nós somos manipulados. Então, falar de código florestal é reconhecer que o R de Brasil é um R de retrocesso. Eu fiquei extremamente angustiado quando o Supremo Tribunal Federal, pusilânime e também interesseiro na salvaguarda do capital, reconheceu como compatível com a Constituição ecológica. A Constituição do Brasil de 1988 foi chamada por Canutilho de Constituição ecológica. Reconheceu compatível essa lei que tem a pretensão de se chamar Código Florestal, não é? Um Supremo que jogou fora um princípio implícito, que é o princípio da não regressividade, o princípio da vedação de retrocesso, né? Então, aparentemente, não há salvação. A única esperança que existe, talvez, venha do capital, que não encara desaforos, o dinheiro não leva desaforo para casa, o dinheiro sabe se proteger, e algumas potências estrangeiras resolveram levar a sério essa agenda ESG ou ESG, né? Da sigla em inglês para Environment, que é o ambiente, Social, que é cuidar da redução das desigualdades sociais, e governança corporativa, que esse G para a administração pública significaria uma gestão inteligente da coisa pública. Se essa política for uma política que não se converta depois num greenwashing, não é? num
subterfúgio, numa hipocrisia, como foi o marketing verde, talvez o capital possa assumir as rédeas de uma nação descontrolada, completamente entregue a interesses escusos, e que não está pensando no ambiente senão como uma forma de produzir rapidamente dinheiro para orçamento secreto, para fundo partidário e fundo eleitoral, né? Agora, quem conhece o sistema registral imobiliário é o meu amigo, e eu peço desculpas de já não ter saudado logo de início, desembargador Narciso Orlandi Neto, que é um estudioso, um pensador, é um homem equilibrado. Evidentemente, ele vai ter um olhar otimista, ele vai achar que o mundo está maravilhoso, que o Brasil tem jeito, não é? E que estas ponderações pessimistas são indícios de depressão, de uma velhice insólita, não é? De um velho alquebrado que está enxergando o mundo sem lentes, porque fez operação de catarata, mas com pessimismo. Eu sempre digo que não sou pessimista. O mundo é que anda péssimo, né? E o Brasil principalmente. Agora, eu gostaria, evidentemente, como avô de 8 crianças, que o Brasil fosse um pouquinho melhor, que a nossa rota não fosse o Cumbica para ir nos abrigar na Itália, onde nós somos cidadãos, né? Que nós pudéssemos salvar o Brasil, né? Agora, trazer para o registrador de imóveis essa responsabilidade, né? Assim como a regularização fundiária, que é uma política estatal da maior importância, não é uma questão registral, não é uma questão formal, é uma questão econômica e é uma questão de cidadania, porque a pessoa que normalmente o doutor Narciso conhece bem, aqueles adquirentes de pequenos lotes que pagaram religiosamente as mensalidades e pobre paga, pobre honra as suas dívidas, né? E depois chega ao final o empreendedor inescrupuloso, o loteador criminoso, clandestino, ele não consegue entregar um título, a aquisição é irregistrável. Essa pessoa passa a ser ocupante a título precário, invasor, posseiro, leva todos os rótulos de alguém contra a lei e é vítima da falta de escrúpulos de empreendedores que se aventuram nessa temeridade. Quando essa pessoa consegue o título através da regularização fundiária, ela vai poder fazer aquela reforminha, ampliação da sua casa, ela vai poder ter um endereço, ela vai crescer em termos de cidadania. Ao mesmo tempo, é uma injeção na economia. E quando nós tivermos aí aquilo que essa semana deve ser votada, a lei, o marco legal das garantias, né, isso também afetará o grande mercado imobiliário, porque nós vamos provavelmente poder ter alienações fiduciárias simultâneas, né, sobre o mesmo imóvel. Os estrangeiros, quando viajam e vêm em São Paulo, esse conjunto de arranha-céus, esse paliteiro de concreto, eles falam quanto dinheiro perdido vocês têm aí, porque pode fazer só uma alienação fiduciária sobre um imóvel e ele fica ali com 90% do seu valor ocioso, né? Então, essas políticas, não é, a regularização fundiária, a recuperação ambiental, cadastro ambiental rural, todas essas iniciativas,
elas precisariam merecer uma atenção do Estado. Ninguém está pedindo favor ao Estado. O Estado precisaria cumprir a sua Constituição. É vergonhoso para um brasileiro verificar que o ministro atual do Meio Ambiente foi à COP26 em Glasgow pedir dinheiro para cumprir a Constituição, né? Então, nós estamos fazendo um papel terrível. Nós passamos de potência verde a pária ambiental. Pretender que o registrador de imóveis tenha todas as responsabilidades previstas numa lei que revogou o Código Florestal é fazer cortesia com o chapéu alheio, assim como já se fez com o Registro Civil das Pessoas Naturais, que é uma delegação estatal e que é obrigado a fazer todo tipo de serviço gratuitamente. E nós encontramos paliativos, né? Nós colocamos band-aid de fundo, o cartório que é rentável vai contribuir para sustentar as serventias deficitárias, né? Então, essa questão fundiária, onde está também essa conotação do chamado Código Florestal, é uma questão extremamente complexa. Paradoxalmente, as delegações que têm problemas são aquelas menos rentáveis, enquanto que as grandes, as consolidadas, não tem problema de regularização fundiária, não tem problema ambiental que guarde pertinência com o Código Florestal, mas isso tudo é matéria de domínio e de profundo conhecimento do desembargador Narciso Orlandi Neto, com quem eu pretendo aprender com a sua intervenção. Se alguém quiser fazer alguma pergunta a respeito do meu pessimismo, por favor, fiquem à vontade. Posso não saber responder, mas eu me proponho a conversar a respeito. Obrigado, Bruno. Que isso, eu agradeço a apresentação. Eu percebo que ao longo dos anos a coerência se manteve, né? E esse vigor sobre a temática ambiental também. Eu lembro dos seus julgados à época, né? Lá em 2013, 2014, 2012. Lembro de um julgado muito interessante, o qual você relativizou um princípio muito caro para o direito registral, que era o princípio da especialidade objetiva, em prol do desenvolvimento sustentável, né? Então, naquela época, você entendeu que, uma vez que o proprietário é credor de ou com um excedente de mata, ele podia fazer aquela averbação de servidão ambiental, ainda que a matrícula dele não tivesse sido especializada pelo georreferenciamento, né? Acho que, claro, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. A temática que eu coloco, e que, na sequência, vou passar a bola para o doutor Narciso, é justamente sobre essa, que você colocou, né? Se seria justo aos registradores onerá-los nessa atribuição de fiscalizar, analisar, ou, enfim, verificar o cumprimento da reserva legal, né? As novas normas hoje atribuíram ao registrador essa questão de verificar se o CAR teve a indicação da área de reserva legal, né? E se essa situação das normas não conflitariam com a lei de proteção à vegetação nativa. Então, eu não vou falar mais sobre a lei do Código Florestal, ou Código Florestal, mas a lei de proteção da vegetação nativa, né? Seriam essas situações que, talvez, não sei, na sua opinião, se
o provimento 36 e os desdobramentos deles seriam ainda pertinentes, né, considerando essa questão de averbação, ou da aprovação do número do CAR, né, muito pequeno, né? O que o senhor acha, desembargador Naline? Eu sempre, na minha prática, Bruno, eu vi que os registradores e os notários levam mais em consideração as normas do que a Constituição da República. Então, confiando nessa observância, eu acho que as normas são pedagógicas, não é? E aqueles prejudicados que recorram ao CNJ, que é o grande legislador brasileiro, né? E ele tem condições de caçar as normas se ele entender que são impertinentes, né? Mas se você fizer, eu acho que nós temos um veso que é muito coimbrão, é muito arcaico de começar a raciocinar a partir das normas, das resoluções, das portarias, das ordens de serviço, depois vai para a lei, depois vai para a lei complementar, e só, afinal, vai para a Constituição. O meu raciocínio sempre foi um raciocínio constitucional. Eu parto da Constituição. As normas estão de acordo com aquilo que a Constituição quer, aquilo que ela propõe, porque é uma Constituição eminentemente principiológica, é uma Constituição que tem termos vagos, imprecisos, genéricos, e é por isso que o mesmo texto é lido pelos 11 guardiões da Constituição de maneira diferente, porque cada um coloca ali a sua concepção filosófica, ideológica, religiosa e até as suas idiosincrasias, as suas esquisitices. Então, cabe tudo na Constituição, né? E eu entendo que as normas são compatíveis com a Constituição. Não sei se esse argumento prevaleceria, mas a partir dessa experiência pessoal, dessa situação empírica de saber que registrador e notário respeita mais as normas do que a Constituição, eu ousei com uma assessoria que também me amparou nisso, né? Não, com certeza. Vamos passar a bola, então, para o doutor Narciso, que vai nos brilhantar aí com as questões registrárias, né, notariais. Doutor Narciso. Obrigado. Inicialmente, cumprimentar o doutor Naline, que eu endosso tudo o que o doutor Naline falou em relação à visão que ele tem do Brasil atual. E não acho que seja uma visão pessimista. Pessimista seria se nós não tivéssemos esperança no futuro. Eu acho que é uma visão realista. É uma visão realista e concordo com tudo. Não concordo com muitas colocações que o doutor Naline fez, mas com isso eu concordo. O doutor Naline, a apresentação dele foi muito modesta. O doutor Naline merece muito mais homenagens do que foi feito. Ele foi presidente do Tribunal de Justiça, ele foi corregedor-geral da Justiça, ele atuou em várias... Eu sou testemunha de que, graças ao doutor Naline, o Tribunal de Justiça tem uma escola paulista da magistratura instalada num prédio maravilhoso na Rua da Consolação. Quem conseguiu aquele prédio foi o doutor Naline pessoalmente. E isso eu nunca ouvi ninguém falar, mas eu sou toda testemunha disso. E eu conheço o doutor Naline há mais de 40 anos. Eu tenho aqui no meu escritório, em São José de Botas, que ele me deu há mais de 40 anos. Difícil de conservar, mas está aqui comigo na minha prateleira, me protegendo. E eu tenho um grande afeto pelo doutor Naline, pela família dele. Somos amigos. Não nos vemos, às vezes ficamos anos sem nos vermos, mas o carinho permanece, sem dúvida nenhuma. Sobre a minha participação nesses 10 anos do
do que se chama Código Florestal. O doutor Nonini não gosta disso, mas eu vou falar Código Florestal, porque eu já não decoro mais número de lei, assim como não decoro mais número de telefone, e e-mail, e nada disso. Então, eu chamo de Código Florestal, que é o que foi que revogou o de 1965. A minha ideia seria fazer um paralelo entre as disposições legais e as disposições normativas. O doutor Nalini falou que o Conselho Nacional de Justiça gosta de legislar e gosta bastante, a Corregedoria Nacional de Justiça mais ainda. Eu, qualquer dia, queria fazer uma palestra de umas 3 horas para apontar as ilegalidades contidas no provimento 65, que trata da uso capião, da declaração, do reconhecimento extrajudicial da uso capião. Eu daria umas 3 horas de palestra, só nesse provimento 65. Há outras. Mas na Corregedoria de São Paulo também há ilegalidades nas normas de serviço. E eu falo isso muito à vontade, porque eu participei da elaboração das normas de serviço, do início das normas de serviço, trabalhei na Corregedoria Geral, trabalhei junto com o doutor Nalini, e nós fizemos normas também. Talvez alguma ilegalidade tenhamos cometido. As normas são importantes, mas eu gostaria que elas tivessem um outro sentido. Eu gostaria que as normas mostrassem o que não pode ser feito, em vez de mostrar o que deve ser feito. Porque quando mostra o que deve ser feito, às vezes avança e comete ilegalidades. Aliás, a origem das normas de serviço foi exatamente essa. O que se pretendia no começo da década de 80, exatamente no começo da década de 80, era orientar registradores, notários, sobre vícios, sobre erros que se repetiam nas serventias. Então, as normas expunham esses erros para que não fossem mais cometidos. Mas depois as normas evoluíram. Hoje só no capítulo 20, são mais de 500 disposições, é um absurdo. Bom, mas são as normas. O doutor Ricardo Dipp diz que não deveria haver normas, mas eu penso na segurança, não dos oficiais, não só dos oficiais, mas principalmente dos usuários. Quer dizer, o usuário precisa ter um norte, porque ele apresenta um título no registro de imóveis daqui, ele recebe algumas exigências. Se ele apresenta no outro registro de imóveis, as exigências são diferentes e às vezes são contraditórias, e ele fica: como é que eu vou fazer? O tabelião, como é que eu vou lavrar a escritura? Eu preciso lavrar a escritura de acordo com o entendimento do oficial do registro de imóveis? Então, nesse sentido, as normas dão um pouco de segurança para o usuário. Ele vê nas normas o caminho que o oficial deve seguir. É claro que, como o registro de imóveis é a ciência dos pormenores, nunca se consegue cobrir todas as possibilidades. Mas ajuda, dá segurança, dá segurança. E o oficial também ele tem segurança, ele vê as decisões que têm caráter normativo também e se orienta por ali. Eu imagino que hoje seria impossível viver sem as normas, mas elas mereceriam um recorte de legalidade. No tocante ao Código Florestal, o que tem a ver o registro de imóveis com o Código Florestal? A reserva legal, o cadastro ambiental rural e as servidões ambientais. São esses os 3 pontos que pegam no registro de imóveis, em que o Código Florestal repercute no registro de imóveis.
A reserva legal não foi criada nessa lei de 2012. A reserva legal já existia no Código Florestal de 65. Ela foi objeto de uma medida provisória no começo da década de 70, por aí. Mas durante muito tempo ela ficou fora do registro de imóveis. Quem a trouxe para o registro de imóveis foi a Corregedoria Geral da Justiça, na gestão do Dr. Zé Renato Nalini. O Tribunal de Justiça, as câmaras de direito privado, quando julgavam retificações de registro, entendiam que a averbação da reserva legal não era condicionante da retificação do registro, ao contrário do que diria o Código Florestal, ou diria a medida provisória. Mas depois que o doutor Nalini passou pela Corregedoria, em 2002, a reserva legal passou a ser obrigatoriamente averbada no registro de imóveis e não se praticavam alguns atos sem a averbação da reserva legal. Isso perdurou pelo menos até 2012, na edição do Código Florestal Novo. O Código Florestal Novo criou o Cadastro Ambiental Rural. Me parece, na época me pareceu que aquele Cadastro Nacional Rural era um cadastro que se destinava a reunir todas as informações de interesse ambiental, o que afastaria o registro de imóveis da área do direito ambiental. Me pareceu que o registro de imóveis ficaria com o registro de imóveis e o cadastro ambiental rural ficaria com o cadastro ambiental rural. Quer dizer, tudo que fosse de interesse do meio ambiente iria para o cadastro ambiental rural. Esse foi a minha primeira visão. Mas talvez fosse a visão certa, mas as corregedorias entenderam de modo diferente. Inclusive o STJ, em decisão em que, mesmo depois de 2012, entendeu que a reserva legal deveria ser averbada no registro de imóveis. E isso entrou nas normas de serviço. A reserva legal ficou nas normas de serviço até acho que 2018, por aí, 2017. E depois houve uma pequena modificação, mas ainda ficaram resquícios da reserva legal no registro de imóveis. Em algumas situações, as normas de serviço ainda exigem a averbação da reserva legal. Quando numa retificação, o interessado não prova que, quando inscreveu o imóvel no CAR, não especializou a reserva legal, as normas exigem que a reserva legal seja averbada na matrícula do imóvel. Me parece legal, porque não há atribuição do registro de imóveis para averbação de reserva legal. Aliás, sim, há uma linha no inciso 2º do artigo 167, que fala na averbação da reserva legal. Por que a linha foi mantida? Na ocasião, ela tinha sido suprimida, mas essa supressão foi vetada ao argumento de que havia ainda necessidade de previsão da averbação da reserva legal no registro de imóveis, enquanto não fosse instalado o CAR. Então, esse foi o argumento para se manter essa linha. Mas depois que foi instalado o CAR, não tem mais sentido. Me parece que essa linha do 672, ela foi derrogada pela legislação de 2012. Não tem mais sentido aquela previsão de averbação de reserva legal. Mas ela serviu de suporte para as normas da Corregedoria Geral da Justiça manterem a necessidade da averbação da reserva legal.
A segunda exigência da Corregedoria em relação ao Código Florestal é a inscrição no CAR. Não existe nenhuma disposição legal que exija que a inscrição do CAR seja anotada ou averbada no registro de imóveis. Não, isso é criação da Corregedoria Geral da Justiça. E a Corregedoria Geral da Justiça valorizou essa averbação, exigindo que dela conste se na inscrição no CAR foi especializada a reserva legal. Porque a retificação do registro de imóveis não será possível se não tiver sido especializada a reserva legal na inscrição no CAR, exigindo que o proprietário averbe a reserva legal no registro de imóveis. As reservas legais que já tinham sido averbadas, eu tenho a impressão de que elas não valem nada. Porque se o proprietário, ele é obrigado, sim, ele é obrigado a escrever, a escrever o imóvel no CAR, mas ele está dispensado de especializar a reserva legal nessa inscrição se ela estiver averbada na matrícula do imóvel. Essa é a vantagem de quem tem averbação na matrícula do imóvel. Mas eu não sei se essa averbação se comunica com o CAR. Eu acho que não. Eu acho que não. Não tem ligação entre essa averbação feita na matrícula de imóvel. Se o CAR dispensa que ele mencione a reserva legal, é porque não existe comunicação. Bom, esse é um defeito do sistema. Ainda hoje, no Estadão, à guisa dos 10 anos do Código Florestal, há uma notícia sobre as deficiências do CAR e sobre a utilização do CAR para sobreposição de áreas indígenas. Esse é um problema muito sério. Mas eu não sei se a responsabilidade é do CAR, porque quando o proprietário declara o imóvel no CAR, ele apresenta a localização do imóvel, ele apresenta a descrição, um ponto, pelo menos, precisa ser georreferenciado, que localiza o imóvel sem possibilidade de muita modificação. Então, essa especialização que é feita no CAR, ela é relevante para o direito de propriedade? A exibição da inscrição no CAR legitima o declarante a alegar a propriedade do imóvel? Não, não. Nem a se localizar. Quer dizer, o CAR é um cadastro ambiental. Ele não tem nada a ver com o direito de propriedade. Usar o georreferenciamento para isso é perigoso. O georreferenciamento, sim, mas não o CAR. Então, se eu averbo na matrícula de um imóvel um georreferenciamento de modo a sobrepor uma área indígena, aí sim eu estou usurpando a área indígena, eu estou colocando o meu título de propriedade indevidamente sobre uma área indígena ou sobre uma área pública qualquer. E eu acho que o INCRA não tem condição de impedir que isso aconteça, porque, tanto quanto eu saiba, as áreas indígenas não estão georreferenciadas, nem as áreas públicas estão georreferenciadas. Então, os imóveis particulares estão sendo georreferenciados, mas não há garantia nenhuma de que esse georreferenciamento não seja instrumento para a ocupação de terras públicas ou de áreas indígenas. O registro de imóveis tem responsabilidade sobre isso? Não. O registro de imóveis não tem responsabilidade, porque
ele averba o georreferenciamento com base no certificado do INCRA. Quer dizer, o INCRA certifica que não há sobreposição, e o oficial registra. Se amanhã o INCRA detectar uma sobreposição, ele vai comunicar ao registro de imóveis, e o registro de imóveis vai cancelar aquela averbação do georreferenciamento. Então, não há responsabilidade. Duas palavras sobre a compensação da reserva legal. Eu disse que o Código Florestal de 2012 não prevê a averbação da reserva legal no registro de imóveis, mas ele prevê a averbação da servidão ambiental. É um paradoxo, né? Por que a servidão ambiental e não a reserva legal? Se a servidão ambiental serve para suprir a falta de reserva legal nos imóveis. A única explicação que eu tenho é pelo controle da disponibilidade. Então, na servidão ambiental, o proprietário, ele declara o imóvel dele como área de proteção. Quer dizer, área de proteção, sem nada a ver com área de proteção ambiental. Área de preservação. Ele vai preservar o imóvel rural dele. É uma mera declaração que ele faz. E essa declaração pode ser por escritura pública, conhecimento particular, é averbada na matrícula do imóvel. Pode constituir essa servidão ambiental quem tem excesso de reserva legal. Se o proprietário tiver um imóvel com cobertura vegetal completa, um imóvel com 200 hectares totalmente coberto de vegetação, ele tem mais do que a reserva legal. Então, ele pode constituir a servidão ambiental, averba no registro de imóveis e vende. Vende servidão ambiental, cede gratuitamente servidão ambiental para quem tem imóvel rural e não tem reserva legal. Essa é a utilidade da servidão ambiental. Ela é constituída voluntariamente e ela é objeto de negócio. O proprietário do imóvel serviente cede, por instrumento público ou por instrumento particular, áreas cobertas de vegetação. E o adquirente averba na matrícula do seu imóvel aquela seção, aquela servidão ambiental. Então, onde está a reserva legal desse imóvel? Está no outro imóvel que foi constituído como área, como servidão ambiental. Então, não é um direito real, não é um direito real, mas ele é negociável, ele pode ser cedido gratuitamente, a servidão pode ser constituída por um período de tempo, não inferior a 15 anos, mas pode ser, não precisa ser perpétua e pode ser negociada para quem tem posse ou para quem tem propriedade. Então, a servidão ambiental entra no registro de imóveis com o intuito de se controlar a disponibilidade. Aquele proprietário de um imóvel com 200 hectares, ele tem a reserva legal obrigatória de 40 hectares, de 20%, e ele tem 160 hectares de disponibilidade. Esses 160 hectares ele pode ceder aos poucos, em partes, como servidão ambiental. Mas o mecanismo de controle é feito no registro de imóveis. Caberá ao oficial do registro de imóveis controlar a disponibilidade dessa servidão ambiental. É um controle quantitativo. Se ele tinha 160 hectares, e se ele alienou 50, ele tem 110, se ele alienou mais 50, ele tem 60. Ele faz esse controle da disponibilidade até o esgotamento. Se cancela uma servidão, volta para ele, acresce no saldo credor que ele tem. Essa é a ideia da servidão ambiental e eu vejo esse endereçamento para o registro de imóveis como
uma possibilidade de se controlar a disponibilidade do proprietário do imóvel. Me parece que esses eram os pontos mais importantes. Eu apontei ilegalidades nas normas de serviço, mas não recomendo, nunca recomendei o descumprimento das normas de serviço. Os oficiais de registro de imóveis estão adstritos à observância das normas de serviço. Se as normas de serviço contrariam ou não a Constituição, não é problema do oficial do registro de imóveis. Essa preocupação fica com o juiz corregedor, essa preocupação fica com o corregedor-geral ou com a Corregedoria Nacional de Justiça. Ele observa as normas na presunção de que elas são legais. Seja em relação ao CAR, seja em relação à reserva legal. Eu só faço uma observação. Eu não sei se... Eu não sei por que acontece esse abuso, mas eu tenho visto alguns registradores, ou por si ou por seus prepostos, fazerem exigências que constam, são normas que constam do Código Florestal, mas que não têm absolutamente nada a ver com o registro de imóveis. Então, o que está no Código Florestal, o que tem que estar no registro de imóveis, as normas prevêem. O que as normas não prevêem não pode estar no registro de imóveis. Por exemplo, exigir a verbação de APP no registro de imóveis não tem fundamento, nem nas normas de serviço. Exigir a verbação de faixa de área não edificante, e exigir a verbação de faixa de preservação ao longo dos cursos d'água. Não há previsão para isso entrar no registro de imóveis. O registro de imóveis não é cadastro ambiental rural. Essas restrições existem independentemente de estarem no registro de imóveis. Vi outro dia um oficial do registro de imóveis, nem creio que ele tenha visto a exigência feita pelo preposto dele, exigindo que o proprietário declarasse se havia vegetação remanescente de 1992 na matrícula, no imóvel rural. Não faz sentido essa utilização do Código Florestal para além das suas finalidades, para criar problema para o proprietário. O proprietário já está cheio de problema para regularizar o imóvel. Ainda vem com essas exigências indevidas. E quando é feita uma exigência indevida, não pensem que ela cai por si. Não, o proprietário precisa requerer a suscitação de dúvida e aguardar 4, 6, 8, 10 meses a decisão dessa dúvida. Ele não se sujeita a isso, ele prefere cumprir a exigência. De alguma forma, ele cumpre a exigência para não submeter à perda do tempo, de que ele nem sempre dispõe. Imagine um empresário lançando um empreendimento, uma incorporação, dependendo de uma dúvida no registro de imóveis, que demora um ano para ser julgado. É melhor ele desistir do empreendimento. Então, as ilegalidades que eu apontei, que são ilegalidades, na minha opinião, estão nas normas de serviço e precisam ser observadas porque estão nas normas de serviço. Eu, como particular, eu vou cumprir as normas de serviço porque eu não quero briga com o oficial do registro de imóveis. O oficial do registro de imóveis vai exigir o que consta das normas de serviço porque ele está obrigado a isso e responde administrativamente se não fizer. E o usuário sempre tem nas normas uma garantia, ele sabe o que o oficial pode exigir. Eu abomino essas exigências feitas com fundamento no Código Florestal, que não tem nenhum fundamento, não tem nenhum interesse em relação ao registro de imóveis. Devolvo a palavra para o Dr. Bruno, agradeço a oportunidade de estar aqui, na presença do Dr. Mauro, que eu nem cumprimentei pessoalmente, Dr. Mauro, meu amigo, de processos, pelo menos, às vezes de lados opostos, mas
Um grande amigo. E os outros participantes. Muito obrigado. Obrigado, doutor Narciso, pelas considerações, né? Eu vou deixar aqui aberto a perguntas, caso algum participante tenha. E, enquanto isso, eu vou fazer uma consideração, né, sobre o que foi dito. No fim da apresentação, o doutor Narciso, o doutor Naline comentou que a forma como ele interpreta aí a aplicação do código, das normas, né, à luz da Constituição Federal, né? A partir da Constituição Federal se coloca essas situações. O doutor Narciso trouxe um contraponto sobre algumas ilegalidades, né? Me parece quando o doutor Naline conduziu a feitura aí dos provimentos, principalmente o 36 de 2013, havia uma expectativa, e prova disso que foi assinado um termo junto à CETESB, de uma integração e de uma aprovação mais rápida do cadastro ambiental rural, né? O cadastro ambiental rural seria aprovado e essa troca de informações com a especialização da reserva legal, ela seria transferida para o registro de imóveis, mantendo aí a lógica do Código Florestal anterior, né? Ocorre que, infelizmente, passados 10 anos, e hoje é o ano, o cara ainda tem números muito tímidos, né? Como eu disse, aqui no estado de São Paulo foram aprovados apenas 2% das inscrições. Então, me parece que as normas acabam conflitando com a lógica criada pela Lei de Proteção da Vegetação Nativa, o atual Código Florestal, dentro dessa situação. E eu não sei, na prática, se acaba sendo um desestímulo para aqueles usuários ou proprietários de registro de imóveis quando levam o seu imóvel para retificar uma matrícula, né? Muitas vezes os registradores eles são mal interpretados como aquela pessoa muito exigente, mal vista por criar dificuldade a promover alguns registros. Então, não sei se, considerando ainda uma falta de expectativa na regularização do CAR, né, na implementação total do atual Código Florestal, se seria o momento de se rever alguns itens dessa norma, enfim, para a médio prazo gerar mais segurança jurídica para os usuários e para os registradores também. Em relação a isso, doutor Bruno, tivemos uma reunião hoje no escritório de 3 horas por causa de dificuldades apresentadas pelo CAR na inscrição do imóvel. Quer dizer, a inscrição está em pendência há mais de ano e não se consegue completar a inscrição. Esse defeito do CAR que o doutor Bruno está indicando é muito importante, é muito importante. E se a corregedoria exige a inscrição no CAR, ela no fim, ela acaba dificultando o exercício do direito de propriedade, porque ele não pode retificar o registro, porque ele não tem inscrição no CAR, ele não consegue fazer a inscrição no CAR por uma série de exigências, e pela lentidão do sistema também. Eu acho que a Mari levantou a mão, você queria comentar, Mari? Só comentando o que o doutor Narciso frisou no final ali da fala dele, com relação ao CAR, as áreas da APP. Aqui no estado de Santa Catarina, esse ano, a gente teve uma circular da Corregedoria com o intuito da verbação para fins de publicidade da área de preservação permanente dentro do registro imobiliário. Aí, o que foi a temática da circular? Ela se baseou, se fundamentou num recurso especial com relação às áreas de preservação permanente em áreas consolidadas urbanas, né? Com esse viés de fundamento veio para os imóveis rurais, onde alguns registradores de imóveis aqui
colocaram a exigência de apresentação de memorial descritivo para todas as áreas de preservação permanente do imóvel rural. Em muitos casos, inviabilizou a regularização do imóvel, porque teve imóveis que praticamente cortado por rios e arroios, enfim. Então, a gente teve essa questão de problemática, até que eles retornaram, e agora, com a apresentação do CAR, essas áreas de preservação permanente, elas têm que estar inscritas no CAR, né? Só que a nossa questão... Né? Pode... É requisito, né, para inscrição no CAR a apresentação das áreas de JPPs, né? Mas no registro de imóveis não faz sentido nenhum, né? Se eu tenho reserva legal e APP no registro de imóveis, a APP está absorvida pela reserva legal. Esse foi o fundamento que eu enfrentei com o registrador na exigência. Então, o que eu vejo o problema? O problema no Brasil, quando foi instituído o CAR, eu acredito assim, deveria ter sido feita uma instituição como a do Mato Grosso, em que tem um responsável técnico pelo cadastro. Aqui em Santa Catarina, a gente não tem um responsável técnico pelo cadastro, elas são simplesmente informações de declaração. Né? O que eu já vi? Por exemplo, eu sei que tem imóvel integralmente coberto por vegetação nativa, 100% vegetação nativa, em que foi feita a retificação do imóvel, foi apresentado um CAR para o registro de imóveis, em que ele está completamente zerado as informações de APP, de reserva legal de vegetação nativa, e o oficial registrador deixou passar essa informação. Então, assim, o que eu quero dizer é que se confunde a legislação, a apresentação do CAR é uma situação, mas a inscrição da reserva e o que de fato ambientalmente tem dentro do imóvel é uma outra sistemática, é uma outra situação. Então, quando o pessoal leva o imóvel a fins de retificação, por exemplo, que é a apresentação lá do CAR, às vezes é apresentado o CAR sem nenhuma informação técnica do que realmente o imóvel tem ambientalmente. Isso eu já vi na prática, né? Eu acho que esse encontro, a ideia desse encontro é justamente essa, debater para poder amadurecer algumas ideias, né, a fim de que a gente leve ao registro ou às normas de serviço essa maior segurança, tanto para o registrador quanto para os usuários do registro, né? Então, isso acho que é muito importante isso. Queria saber se tem mais alguma consideração, alguma pergunta, senão aí passaria para o doutor Naline fazer as últimas considerações dele, o doutor Narciso, e para o nosso vice-presidente, o Mauro. Com a palavra, o doutor Naline. Bom, então eu queria agradecer a oportunidade, gostei muito de ver o Narciso, fazia tempo que eu não via, e aprender com ele, né? Eu acho que eu sou contra essa transformação do registro de imóveis num provedor de todas as necessidades, carências e deficiências que o Estado não faz e aí atribui a um delegatário, né, que não tem condições e nem teria, não faz parte da sua função ele fazer essas exigências que não são registrais, né? Então, em virtude dessa situação, aquele doing business do Banco Mundial,
considerava o Brasil um dos últimos países em termos de eficiência e de segurança jurídica, porque encontrou 14 procedimentos, 14 etapas para que alguém obtivesse o registro da sua propriedade. Quando examinados bem essas etapas, eram etapas todas que não tinham nada a ver com o registro em si, né? Era exigência de documentação que deveria ser conseguida em outros departamentos, e o Estado gosta de fazer isso, né? De entregar para o delegatário um rol de atribuições que não tem nada a ver, né, com a função que ele exerce, mas que vai desincumbir, vai tirar o encargo da parte do Estado que deveria ser o responsável, né? Então, essa é outra coisa. Agora, não mantenho tudo aquilo que eu vejo em termos de retrocesso ambiental, de descumprimento ao princípio da vedação de retrocesso e uma terra dizimada vale tudo. Isso mantenho e não vejo ainda perspectiva de mudança. Mas eu acredito que o registro de imóveis, principalmente a partir dos concursos e do empenho que os registradores têm em continuar os estudos, né? Eu hoje sou orientador de vários registradores no mestrado e doutorado, então eles têm condições de realmente aprimorar o sistema. O nosso sistema é muito superior em eficiência ao dos Estados Unidos, né? E é deles que deve partir toda essas sugestões de aprimoramento das normas e também da produção parlamentar, né? As leis existem para ser modificadas quando a situação muda, né? É fato valor e norma. Alterou-se o fato, vamos mudar a norma. Muito obrigado, Bruno, obrigado, Mauro, obrigado, Mari, obrigado, Andréia. É Andréia? Isso. E não apareciam os nomes aqui na primeira. Obrigado, viu? Que isso, agradeço. Eu acho que o doutor Narciso saiu. Acho que ele conseguiu voltar, viu? Que eu tô vendo ele ali. Vamos ver se ele consegue abrir a Tá. câmera. Acho que ele voltou. Bruno, Oi, doutor Narciso, só para as uma mensagem aqui ponderações dizendo que eu fui finais. excluído. Eu falei, puxa vida. Assim, parecia mesmo que fui excluído. Eu tive que brigar aqui para entrar novamente na discussão. Espero que eu não tenha sido excluído de propósito. Não, imagina. Não foi. Agora, se o senhor quiser fazer algum comentário final. Bruno, eu só queria agradecer a Adnotare na sua pessoa e agradecer a presença de todos, a participação de todos. Para mim foi uma honra. A Andréia, a Karina, a Micaela, o Mauro, meu amigo, e o doutor Naline, que para nós é uma honra participar de um evento junto com o doutor Naline. Eu não sei quando isso vai se repetir novamente. Tomara que se repita. Mas para mim foi uma honra participar de tudo e agradeço a você, Bruno, pelo convite e pela direção magnífica dos trabalhos. Obrigado. Obrigado. Eu já vou passar para o Mauro, mas já falei para ele que o senhor também tem interesse na alienação fiduciária. Então, a Outro gente dia eu vai não fui fazer convidado, fiquei bravo. um novo evento Tem sido um e prazer. também sobre as ilegalidades do provimento 65, né? Aí eu preciso de umas 3 ou 4 horas. Vamos agendar esse evento. Eu acho que é importante nós aproveitarmos essa sua disposição de falar sobre esse provimento e falar longa e profundamente sobre ele em 2 ou 3 horas, tá? Fica desde logo feito o convite. Vamos aí conversar aí com a administração da notária para verificar um horário e uma situação aí, uma condição de fazer esse evento, tá bom? Tá bom. Teremos imenso prazer em convidá-lo para que a gente possa sorver desse conhecimento todo.
Bom, eu quero agradecer em meu nome, né, pessoal, em nome do doutor Marcos Kikunaga, nosso presidente, em nome da Adnotário, e dizer que hoje eu estou muito feliz, tá? Se me permite gastar 2 minutos para fazer uma rememoração dos fatos, não é? Eu queria dizer que a nossa origem é a Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB, Seção São Paulo, não é? Durante 2 ou 3 anos, com a presidência do doutor Marcos Kikunaga, nós desenvolvemos essa comissão, que foi uma comissão que fez uma sequência muito forte de eventos, de estudos, de publicações, durante um longo período na OAB. Infelizmente, na eleição anterior da OAB, essa comissão foi dissolvida, por algum motivo que nós até hoje não conseguimos definir. Não foi por questões políticas, porque não havia ali nenhuma atividade política na comissão, havia apenas atividade acadêmica e técnica, né? Ela foi dissolvida para que nós não perdêssemos todo o trabalho que havia sido desenvolvido naqueles 2 ou 3 anos anteriores. Nós decidimos criar a Adnotário, a Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, que hoje patrocina esse nosso evento. E hoje eu fiquei muito feliz de ver que valeu a pena, não é? Nós temos tomado essa atitude com o custo que isso teve, né? O custo pessoal, o custo de trabalho, o custo de desempenho profissional, não é? Porque hoje nós tivemos aqui um evento de alto padrão. Hoje nós comemoramos os 10 anos do Código Florestal, né? Embora o doutor Nalini não goste do nome, né? Mas assim vamos chamar. Nós podemos comemorar, então, os 10 anos do Código Florestal com a presença do doutor José Renato Nalini e com a presença do doutor Narciso Orlandi, né? Tivemos a oportunidade de ver o doutor José Renato Nalini fazer aí um discurso, não foi nem uma exposição, né? Na verdade, ele fez um discurso que, ao final, ele chamou de um discurso pessimista, mas que, na verdade, foi um discurso otimista. Por quê? Porque ele apontou os retrocessos, né? E nós ficamos sabendo que existem pessoas que estão de olho no retrocesso, que estão acompanhando o retrocesso e apontando esse retrocesso para que a gente possa retomar, né, o rumo certo, o rumo necessário para que a gente tenha um desenvolvimento dos negócios agrícolas, que não tem como nós nos afastarmos, mas, ao mesmo tempo, com os cuidados necessários com a preservação do meio ambiente, né? De outro lado, vi aí o doutor Narciso Orlandi com a sua clareza, me impressiona a clareza do doutor Narciso Orlandi, né? Ele fala de um assunto e você vai encadeando e entendendo e afastando todas as dúvidas que você tinha sobre aquele assunto, né? De forma que fico mesmo muito feliz com o resultado do nosso evento de hoje, tá? E aproveito, já convidei o doutor Narciso para um novo evento, onde falaremos lá do Provimento 65, e já aproveito também para convidar o doutor Nalini para participar de outras atividades aqui conosco, tá? Será sempre um prazer recebê-los, tá? Então é isso, né? Nós continuamos aqui todas as quintas-feiras, nós temos atividades, nós temos eventos na Adnotário. Nesta semana, excepcionalmente, foi na quarta-feira, né? Então, e convido todos os presentes, os que nos acompanham aí pelo YouTube, que se associem, que se aproximem da Adnotário, que participem dos grupos de estudos que existem na academia, e que tudo isso tem como objetivo o desenvolvimento do direito notarial e registral, ok? Muito obrigado mesmo pela presença de vocês e espero vê-los novamente na semana que vem. Obrigado,
doutor Naline, obrigado, doutor Narciso, obrigado, Bruno, obrigado, André, obrigado a todos. E acho que aqui nós podemos nos despedir. Obrigada a todos, foi um ótimo evento. Obrigada, doutor Naline, doutor Narciso, doutor Bruno, doutora Mari, doutor Mauro e todos que participaram. E até a próxima quinta-feira. E esse final de semana temos nosso curso presencial sobre leilões. Então, até mais. Até o próximo evento. Boa noite. Boa Tchau, noite. até Boa mais. noite. Obrigado. Até mais. Obrigada.